Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. O texto evangélico de hoje é tirado do Evangelho de Lucas. Os discípulos de Emaús, segundo ele, haviam realizado a sua volta alegre a Jerusalém, a narrar o episódio que lhes aconteceu naquela localidade, o encontro inesperado com Jesus ressuscitado, que primeiramente se apresentou a ele nas vestes de um simples viajante. E, enquanto falavam, o próprio Jesus se põe no meio deles e lhes diz: a paz esteja convosco. Evidentemente não uma paz qualquer, mas a paz que vem de Deus e passa pelo Cristo morto e ressuscitado. Lucas insiste nas qualidades físicas do corpo ressuscitado. Vede minhas mãos, vede meus pés, tocai-me. Um fantasma não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. É Lucas quem está narrando uma aparição que lhe foi transmitida oralmente. É Lucas quem escreve a espíritos gregos que possuíam grande dificuldade em aceitar, platônicos como eram, a ressurreição dos mortos, preferindo falar de uma simples imortalidade da alma. Tocai-me, vede meus pés e minhas mãos. Já é bem diferente Paulo, que fala de um corpo espiritual, indo ao limite da linguagem humana, quase que a sua contradição. Pois se é corpo, como pode ser espírito? E se é espírito, como pode ser corpóreo? Um corpo espiritual. É que nos foge totalmente o linguajar adequado a exprimir um mundo que ainda não é nosso, um mundo que é de Deus e um mundo para o qual nos encaminhamos com a fé no deserto da existência e só se manifestará a nós quando já não estivermos mais neste mundo aqui. A partir do dia da nossa morte, que é ao mesmo tempo o dia do nosso nascimento para a eternidade. De qualquer maneira, ainda que falando em corpo espiritual, Paulo era judeu e sabia perfeitamente que há uma distinção clara entre imortalidade da alma e ressurreição final. É verdade, nós devemos aceitar que os autores do Novo Testamento não conjugaram bem imortalidade da alma com ressurreição final. E isto cria um problema enorme, sem solução para nós, que é o problema do assim chamado estado intermédio. O que acontece comigo quando deixo este mundo com a morte e meu corpo é sepultado no seio da terra. Ressuscitei? Não ressuscitei ainda, pois a ressurreição é o último ato final da história e é um ato comunitário, não é um ato individual e pessoal de cada um ressuscitando por sua própria conta. É um problema que nós não sabemos como resolver. De um lado, a morte nos coloca imediatamente, sem intermediação, diante do Cristo juiz, e por outro lado, ainda esperamos o final da história e a ressurreição. De qualquer maneira, o corpo glorificado de Jesus, diferente do nosso corpo, não mais sujeito às leis físicas do nosso corpo biológico, um corpo de glória, nos é prometido a nós também.
é a nossa deificação através de Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas isto aos que tiverem tido a paciência e a perseverança de seguir os caminhos que percorreu o Jesus terreno, porque é através dos mistérios terrestres de Jesus, de sua contemplação e apropriação, que nós chegamos a alcançar, com a graça de Deus, os seus mistérios celestiais.